Eu creio que, obviamente, a experiência, a tua capacidade de trabalho, tu nível de conhecimento, ou seja, há todo um transcurso que tu tens que fazer como profissional. Para que alguém que quer ascender, a progredir em sua carreira profissional, eu digo sempre quando me perguntam o que é necessário, eu creo que primeiro é nós sermos sempre um estudante nossa vida toda. Todo dia devemos aprender algo. E algo pode ser na academia, mas pode ser alguma matéria, algo que todos os dias nós podemos aprender, até a forma como miramos o mundo. Muitas vezes os nossos clientes, no caso de meus clientes, estão por aí, ou seja, são todos os dominicanos. Há que entender, há que ver como utilizam a tecnologia, como utilizam meus serviços, como estão evolucionando e com eles aprender que também temos que ir cambiando e tendo que ajustar nossas operações. Segundo, eu creio que do ponto de vista de líderes é muito importante a comunicação, ou seja, tu como líder, tu tens não somente que definir uma visão, mas tens que convencer as pessoas a acompanhar tua visão e motivá-las. E também, muitas vezes, resolver um pouquinho os conflitos que há na organização. Cada obviamente, trabalha em seu estilo e tu tens que, obviamente, generar uma motivação de equipa para que toda a gente trabalhe. Eu creio que a comunicação lateral, oral, escrita, é importantíssimo para nós também seguirmos crescendo como líderes. E eu creio que nós temos a responsabilidade de generar cambios positivos como empresas. E por isso eu acredito muito que temos que liderar com propósito, porque lideramos com propósito, de sermos número 1 no mercado em termos de market share, ou sermos a empresa que tem a internet mais rápida. Eu creio que a ti não te emociona, a meus empregados não emociona. Agora, sim, sermos a rede global dos dominicanos, queremos ter uma infraestrutura de serviços que podemos empoderar os dominicanos, que podemos, através de nossas ações como empresa, provocar esse câmbio, provocar desenvolvimento econômico e social do país. Eu creio que sim, aí estamos fazendo o nosso papel como organização e assim eu creio que estamos com um propósito compartido com o país também. Maior aprendizagem, eu creio que tudo é possível. Estamos num país em que eu venia de um país mais desenvolvido. Normalmente nos países que tu crees que são mais desenvolvidos, as coisas estão um pouquinho mais estruturadas. Aqui se trabalha muito cada dia cambia, ou seja, vem um huracão e nos transforma a vida. Manejei uma operação também no meio de uma pandemia. Me acordo perfeitamente, há 2 anos atrás estávamos cerrando o país. Não sabíamos, cerrando todas as fronteiras, não podíamos sair de avião, não podíamos sair de barco, tínhamos uma isla completamente cerrados. E então tu aprendes a manejar com menos, a manejar em situações límites, e eu creio que tu aprendes sempre que tu tens que conservar tus princípios como organização, tus fundamentos de negócio, e nesse momento o fundamento do negócio é manter todos vocês conectados. Isso era o mais importante do que vender, era mais importante apoiar nossos clientes, mantê-los conectados e, obviamente, proteger nossos empregados, ou seja, nos focamos em 2 coisas. E eu creio que aí, o que eu aprendi aqui é sobretudo isso, é que nada é impossível quando a equipa está motivada, quando a equipa tem capacidade de trabalho, quando a equipa se une, tudo se logra e não há impossíveis. Os principais retos que vamos ter em Portugal é também como acá estamos desplegando o 5G, empezamos a desplegar a tecnologia 5G, allá vamos um pouquinho mais avançados que acá, do ponto de vista do mercado dominicano, pero o objetivo é primeiro desplegar essa tecnologia. Depois teremos também como reto fundamental que vão entrar novos entrantes no mercado, novos entrantes que sempre podem representar uma disrupção, apesar de estarmos muito confiados na nossa posição, somos líderes de mercado, allá em todos os segmentos, no segmento corporativo, no segmento, obviamente, de consumidor final, fijo, móvel, todos nós somos, obviamente, a empresa líder de mercado. E terceiro, eu creio que é significativo, é o contexto internacional que estamos vivendo. É um contexto único, é um contexto que, no caso europeu, temos, obviamente, uma guerra decorrendo em Europa há muitos anos que não tínhamos, que está impactando, está tendo efeitos econômicos, sociais e humanos também, porque já quase 10% da população ucraniana saiu de seu país. Então, o contexto é incerto, sobretudo depois de termos vindo de uma pandemia.
Então, eu creio que para um líder ou para qualquer líder de uma empresa, manejar dentro desta imprevisibilidade do ponto de vista econômico e do ponto de vista social e até político, obviamente é um reto muito grande. Mas estou confiada porque a equipa primeiro sou uma pessoa positiva. A equipa é uma equipa bastante sênior, bastante forte, capacitada, uma empresa que tem um legado e sempre foi pioneira do ponto de vista tecnológico. Eu creio que muita gente acá não sabe, mas esta empresa foi a empresa que inventou o pré-pago no mundo, foi a primeira empresa que lançou o pré-pago, que agora é uma coisa tão comum em todo o mundo e tão impactante aqui em América Latina do ponto de vista de serviço de telecomunicações, e por isso eu creio que esses são os meus principais retos. É verdade que se eu comparo a República Dominicana com os países mais desenvolvidos do ponto de vista de penetração de banda ancha fija em um lugar, é óbvio que nós nos comparamos pior, ou seja, estamos ao redor de 30%, como por exemplo em meu país, em Portugal, estamos falando do redor de 90%, com um mínimo de banda ancha de 30 MHz em cada lugar, no mínimo. E obviamente nesse indicador comparamos mal. Há outros indicadores que a República Dominicana, com toda a região da América Latina, se compara muito bem. A taxa de penetração de smartphones, que conlleva, obviamente, um acesso à internet, é das mais altas da região. O custo por data de acesso móvel acá é dos mais baixos da região. Ou seja, há indicadores que nós estamos muito bem e a República Dominicana provou na pandemia que obviamente, sobreviver, obviamente desenvolver-se no meio da pandemia, porque sua infraestrutura de telecomunicações, seja provida por Altice ou por os outros operadores no mercado, esteve à altura do que o país necessitava. Aí eu creio que também não é somente um tema de inversão das telefônicas, porque Altice está disponível para invertir e ligar fibra óptica onde seja no país, onde há obviamente um dominicano, nós outros queremos ligar. Há, obviamente, todavia barreiras, que são algumas econômicas e outras sociais. Econômicas no sentido que eu posso prover a internet, é como prover uma autopista, mas tu necessitas de ter um veículo, um coche. Então, todavia, o acesso a uma computadora, o acesso a uma tableta, todavia, pode ser custoso para muitos dos dominicanos. E também é necessário tu ter competências para poder, obviamente, utilizar essa tecnologia, que não seja somente para YouTube, mas para que seja para educação, ou que seja também para trabalhar. Então, aí há um caminho. Também, obviamente, do ponto de vista socioeconômico, há muitos hogares, infelizmente, no país, que não sequer têm energia elétrica, então não pode ligar a fibra óptica sem um ponto de energia elétrica, ou os edifícios não estão preparados. Há, todavia, um caminho que eu creio que através de alianças público-privadas, de políticas públicas, obviamente, também, obviamente, de la mano com entidades privadas como nós outros, podemos lograr um maior nível de penetração e cierre de brecha digital. Nós outros construímos uma cultura em Altice Dominicana de inovação, e essa inovação nos traz através também de termos uma equipa diversa. Nós promovemos a diversidade porque creemos que é de pessoas diversas que se fazem os cambios e que se genera inovação. Se somos todos iguais, todos com o mesmo background idioma, todos com o mesmo background cultural, todos com o mesmo background social, até todos os mesmos países, vamos pensar quase todos da mesma forma. Además de uma política de diversidade que nós outros acorremos, também nós outros somos uma empresa que promove a equidade dentro da empresa, porque eu posso trazer gente diversa, mas se depois não tenho uma política de equidade, na forma como trato essas pessoas no dia a dia, essas pessoas vão se sentir estranhas à organização. Então, é importante também que promovamos essa cultura também, não somente de diversidade, como de equidade. Eu creio que isso já está dentro da organização, isso é algo que funciona sem mim, sem Ana Figueiredo. E eu creio que a equipa que se vai quedar vai, obviamente, promover, porque fomos muito exitosos promovendo esse tipo de cultura organizacional, e eu creio que é isso que nos traz os êxitos que hemos tido nos últimos 3, 4 anos.